Olá, bem-vindo a mais um videocast do Windows Server 2012. E nesse videocast nós vamos fazer a instalação do Active Directory na nossa rede. O Active Directory, de uma maneira bem simplificada, ele vai controlar a identidade dos nossos usuários na rede. Então, todo usuário vai ter o seu nome na rede e a sua senha. E o Active Directory vai controlar o acesso desses usuários na rede. Através do Active Directory, nós vamos poder centralizar várias funcionalidades, como por exemplo políticas. Então vamos definir políticas que vão valer para todos os servidores ou todas as estações existentes na nossa rede. Tá? Basicamente é isso, ele tem muito mais funcionalidade. Vamos partir para a instalação, que ao longo dos vídeos nós vamos aí integrar muitos serviços ao Active Directory, ele tem uma relação muito grande, é o alicerce da nossa infraestrutura de rede, o Active Directory e o DNS. Então vamos fazer essa instalação. Eu já estou aqui no meu servidor com o Windows Server 2012. Ele já foi configurado com informações básicas, que é nome, endereço IP. Não esquecendo que eu configurei que o DNS para ele, vamos clicar aqui no Server Manager. O endereço IP já foi configurado estaticamente, veja só. E vamos clicar duas vezes aqui, verificar alguns detalhes. O DNS aponta para ele mesmo, o que é muito importante aí na configuração de um servidor que será o controlador de domínio. O controlador de domínio é o servidor que eu vou instalar o Active Directory. Nas versões anteriores, como que eu fazia a instalação? Eu iria no menu iniciar, clicaria em Run e digitaria dcpromo. Veja só, nós não temos mais o assistente de instalação dcpromo, o assistente de instalação do Active Directory, né, instalado na nossa máquina. A gente tem que fazer essa instalação através do Server Manager. Ele já está integrado. Então, o que nós vamos fazer? Vamos clicar em Tools, ou vamos clicar em Manage, vamos clicar em Add Roles and Features, e isso é um novo recurso agora no Windows Server 2012 que facilita muito. Eu tenho Roles e Features no mesmo assistente. Então temos aqui o assistente para instalação de Roles and Features. Vamos clicar em Next. Então temos dois tipos de instalação agora para Roles. Tá? Vamos configurar um único servidor, tá? Serviços e recursos é a primeira opção, Role Based. Tá? Eu posso agora fazer a instalação baseada em VDI, que é o Virtual Desktop Infrastructure. Tá? Então a gente vai criar configurações em máquinas virtuais, tá? Sessões e deploy de desktop. Não é o que nós vamos fazer agora, a primeira opção é o que nós precisamos. Então vamos clicar em Next. E eu tenho aqui o meu servidor, o único servidor dentro de um pool. Eu posso criar aqui um pool de servidores. Eu já falei no vídeo anterior, mas vale a pena citar novamente que o Windows Server 2012, o nosso novo Server Manager, permite a administração de vários servidores de uma só vez. Tá? A gente tem apenas um servidor no nosso pool. Ele já está aqui selecionado. Poderia também fazer a instalação baseada em VHD, em Virtual Hard Disk, mas não é o nosso caso. Então vamos clicar em Next. O que nós vamos selecionar agora? Vamos selecionar o Active Directory Domain Services, são serviços para o nosso domínio. Tá? O Active Directory, quando a gente fala, vamos fazer a instalação do AD. Se formos pensar, está errado, né? Porque o Active Directory é o Certificate Services, que gerencia todos os certificados usados por aplicações para garantir integridade, confidencialidade. O Active Directory Domain Service, que é o Active Directory como a gente já conhece, que a gente cria os usuários, coloca a senha, gerencia policies. Temos também o Federation Service, que é um vídeo que eu já estou preparando, e ele vai permitir aí, por exemplo, garantir que os usuários da minha rede do meu domínio local que eu estou criando aqui hoje possam usar recursos na nuvem, como por exemplo o Office 365, garantindo o single sign-on, o login único, aquela única senha do AD vai valer também para os serviços na nuvem. Nós também temos aqui o Lightweight Directory Service, né, o LDS. Ele era conhecido
anteriormente como Active Director, o ADAM, né? Active Director Application Mode. E depois nós temos também o Active Director Right Management Services, que garante então para os usuários, né, a proteção à informação. Então, nós temos o ADRMS, o ADLDS, que é uma infraestrutura do AD sem autenticação. Nós temos aqui o Federation Service, que é o SSO, o Single Sign-On. E o que nós vamos fazer na instalação, então, é o Active Director Domain Services. Vou marcar essa opção. Quando nós clicamos para fazer a instalação de uma nova role ou feature, ele pode trazer aqui, no caso aqui de roles, ele trouxe algumas features que são dependentes, né? Ou que eu possa vir a fazer uso. Então ele está fazendo aqui alguns recursos, por exemplo, módulo do PowerShell, ferramentas de administração. Sim, eu quero fazer a inclusão, eu quero adicionar essas features. Então ele já nos auxiliou nessa parte. Vamos clicar em Next. Como eu acabei de citar, ele já fez a instalação de algumas features que são requeridas ou que são interessantes para que a gente possa trabalhar com o Active Director. Nesse momento, não existe nenhuma outra feature que eu quero fazer a instalação, então eu vou clicar em Next. Aqui nós temos então informação sobre o que é o AD, que armazena informações sobre usuários, computadores e outros dispositivos na rede. Bem legal, vamos clicar em Next e vamos clicar em instalar. Veja só, eu tinha a opção que eu poderia reiniciar esse meu servidor. Eu sei que ele não vai reiniciar com esse tipo de instalação, porque nós não estamos configurando o Active Director ainda. Nós estamos instalando as ferramentas que vão permitir a instalação e o gerenciamento do AD. São os binários do Active Director. Tá? Para o futuro, nós temos então aqui como exportar. Veja só, eu pausei o mouse e ele já me trouxe aqui vamos pausar novamente o mouse. E veja só, ele me traz aqui como que eu poderia depois usar esse recurso. Eu vou exportar então essas configurações que eu acabei de selecionar. É nada mais do que seleções de instalação de uma role e de features. Porém, eu posso enviar esse XML que eu estou exportando para um colega e usar através do PowerShell, fazer a instalação de feature baseada nessas configurações pré-selecionadas que eu fiz agora. Então, de uma maneira bem simples, basta clicar, exportar as configurações. Vamos salvar até aqui no desktop. Ele já traz aqui o nome, deploy config Active Directory Domain Service. Vamos salvar. E depois nós podemos fazer essa instalação usando o PowerShell. Vamos aguardar mais alguns instantes enquanto ele faz essa configuração. E assim que ele terminar, nós temos um passo a mais, que é... Opa, terminou! Logo aqui de cara, ele já traz, vamos promover esse servidor a um controlador de domínio. Afinal de contas, instalamos todos os binários e as ferramentas de administração do AD. Quero fazer isso agora? Clico aqui e já começa a instalar. Se eu não prestei atenção nisso, fechei. Como que a gente pode fazer a instalação? Veja só, nós temos aqui no nosso Server Manager uma bandeirinha que indica algumas informações. Então, eu tenho aqui Feature Installation. Então, existe configuração que são requeridas agora. Tem algumas informações que eu preciso aqui atender. Então, configuração requerida para o AD. O que a gente fez aqui? O que a gente acabou de fazer? Vamos promover esse servidor a um controlador de domínio. Ok. Agora sim a gente vai fazer a configuração do Active Directory Domain Service. Tá? Então, já existe um domain controller na nossa rede? Ainda não. Nós vamos adicionar um novo controlador de domínio a uma floresta de domínio já existente? Também não. Vamos criar uma nova floresta? Sim. Vamos fornecer o nome da raiz dessa floresta. Vamos colocar um nome bem interessante, bem novo, contoso.com, um nome que a Microsoft já registrou.
é somente ilustrativo isso aqui, tá? Nós colocaríamos o nome da nossa organização e depois eu vou fazer um vídeo somente sobre isso, que nome que a gente vamos usar o DNS para o nome de domínio externo ou não, vai ficar bem legal. Bom, nível funcional da floresta e nível funcional do domínio. Nós estamos usando aqui o nível funcional já do Windows Server 2012, Release Candidate, que é a versão que eu estou com ela aqui instalada. Porém, se eu tiver controladores de domínio com 2003, eu não posso fazer uma instalação. Se eu quiser adicionar servidores com 2003, com 2008 ou com 2008 R2, eu não posso aumentar o nível funcional. Mas veja, nós estamos criando uma nova floresta, então eu sei que não existe servidores controladores de domínio que estão executando versões anteriores, né, do Windows Server 2012. Tá? Algumas informações que eu tenho aqui para o meu servidor. Ele será o meu DNS, é o primeiro controlador de domínio da minha floresta. Eu preciso ter um DNS, ainda não está instalado. E eu também preciso fazer a instalação do catálogo global. Tá? Como ainda não existe nenhum controlador de domínio, não adianta eu marcar a opção Read Only Domain Controller. Qual é a senha para a recuperação? Se eu precisar fazer uma recuperação do meu servidor, eu reinicio ele no modo, que é o Directory Service Restore Mode, e eu posso fazer configurações. Eu não posso usar mais o meu Active Directory, o ntds.dit, que é o banco de dados do Active Directory. Corrompeu, por exemplo, deu algum problema. Eu tenho que ter uma senha, essa senha fica armazenada no SAM, que é o Security Account Manager, que é o que eu estou usando agora como controlador das minhas credenciais. No momento que eu terminar a instalação do Active Directory Domain Services, quem controla as credenciais é o próprio AD. Tá? Então vamos clicar em Next. E aqui ele está me trazendo um aviso, né? Eu ainda nem tenho o DNS, então é por isso que ele traz essa informação. Tá? Não adianta criar aqui, nem tem essa opção ainda. Vamos clicar em Next. Ele vai verificar o nome NetBIOS se é existente na rede. No primeiro vídeo eu falei um pouco do nome NetBIOS. O nome NetBIOS ele não pode ultrapassar os 15 caracteres. Veja só, não existe nenhum conflito na minha rede. O nome contoso.com ainda não está sendo usado. E ele vai usar então esse nome contoso como nome NetBIOS para a minha rede. Eu vou clicar aqui em Next. O nome de domínio é contoso.com. O nome NetBIOS é Contoso. Eu acabei de falar que quem controla a senha, quem armazena os usuários é um banco de dados chamado ntds.dit. Aonde fica armazenado esse banco? Ele vai ficar armazenado dentro da pasta Windows, na pasta NTDS, assim como os arquivos de log. Tá? Então nós fornecemos uma senha que serve para fazer o quê? Uma manutenção nesse banco de dados. Então a gente executa o Windows no modo DSRM, que é o Directory Service Restore Mode. Nós paramos de usar o banco de dados NTDS e voltamos a usar o banco de dados SAM, que é o que eu estou usando até agora. Sysvol, onde eu vou armazenar então os scripts de logon, que os meus usuários quando fazem logon podem fazer o quê? Já instalar ou mapear uma impressora, eles recebem políticas e essas políticas estão armazenadas no Sysvol. Por se tratar de um ambiente aqui de teste, eu posso deixar tudo na pasta Windows, mas por questões de performance eu poderia modificar e colocar num banco ou num disco separado com mais velocidade. Bom, essas são as opções selecionadas. Se eu estou de acordo, basta clicar em Next. Mas antes, vamos ver aqui, ó, View Script. Todos os scripts agora são focados para o PowerShell. Esse script serve para fazer a instalação automatizada do Active Directory via PowerShell. Eu vou agora até salvar esse script aqui no meu desktop. Ele é um TXT, eu vou aqui salvar install AD, para que no futuro a gente possa fazer uso desse script e fazer a instalação no PowerShell. Anteriormente, como que nós faríamos? Seria dc promo
barra unattend, um arquivo de instalação, que também eu poderia fazer dessa maneira, porém agora tudo é via PowerShell. Quando a gente for falar aí do Windows Server Core, fazer a instalação, nós vamos usar esse script que eu acabei de gerar. Eu vou clicar aqui em Next, e agora sim, ele vai verificar os pré-requisitos para o meu Domain Controller e vai iniciar o processo de instalação. Vamos aguardar aqui alguns instantes, é bem rapidinho. Tem um monte de informação sobre delegação de zona de DNS e tudo mais, mas ele passou aqui nos pré-requisitos, nós podemos fazer a instalação. Então vamos clicar aqui em Install. Ele já vai carregar essas informações. Ele está aguardando aqui algumas instalações do DNS. Veja, o target que nós estamos usando é o nosso servidor aqui local, porém nós poderíamos fazer essa instalação em um outro servidor, um servidor remoto. Tá? Vamos aguardar aqui a instalação. Vamos aguardar a instalação do Active Directory e assim que ele estiver pronto, nós voltamos. Ele já terminou. Já foi configurado como um controlador de domínio, agora sim, basta fechar. E ele vai reiniciar esse servidor. Vamos aguardar então. Nosso servidor já reiniciou. Agora ele vai carregar o Server Manager. Já com ferramentas de administração do nosso domínio do Active Directory. Pessoal, veja que nosso servidor já reiniciou. Eu tenho aqui no dashboard agora o Active Directory e o DNS, para que a gente possa gerenciar. Existe aqui então informações. Do lado esquerdo também nós podemos clicar e trazer essas informações que ele está trazendo. Ele não pode carregar o Best Practice Analyze, então eu preciso trabalhar, entender o que está acontecendo aqui. No nosso dashboard a gente pode tirar várias informações e também agora em Tools nós temos as ferramentas de administração. Através da nossa interface Metro também, veja só, vamos carregar aqui o nosso Start, veja. Nós temos então as ferramentas de administração do AD, módulo do PowerShell, Domains and Trusts, o Administrative Center, o Active Directory Users and Computers. E agora a gente pode fazer o gerenciamento da nossa rede. No próximo vídeo, nós vamos criar objeto, excluir objeto, começar a cuidar do ambiente de rede. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, da instalação do Active Directory. Aguardo os feedbacks, os comentários de vocês e até o próximo vídeo.